Amém, queridos? Apocalipse, capítulo de número 20. Perdão, capítulo 3, versículo de número 20, por favor. Podemos ler? Então nós vamos ler numa só voz. Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, suplicamos, Pai, que Tu venhas abrir a nossa mente, o nosso intelecto, para que nós possamos compreender e entender a Tua santa e poderosa palavra. Permita, Senhor, que saímos daqui edificados por ela. Teu Espírito, Senhor, possa trazer iluminação, compreensão a cada um dos nossos corações. Que nenhum irmão ou irmã, Senhor, saia daqui sem a compreensão correta daquilo que é a Tua vontade para nossas vidas nessa noite. Clamamos a Ti com a certeza que o Senhor nos ouve e atende, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Conhecidíssimo nosso esse texto. Primeira coisa que nós gostaríamos de identificar aqui no texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo João, é que o apóstolo que escreve esse livro de Apocalipse, se observarmos o capítulo 2 ao 3, pelo menos, por ordem do Senhor Jesus, ele dirigiu 7 cartas a igrejas da Ásia Menor. Na realidade é Jesus, e o apóstolo somente escreve. Então Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Havia uma preocupação, havia um interesse de o Senhor Jesus instruir, orientar, disciplinar, chamar a atenção da liderança dessas igrejas, mostrando a necessidade de se corrigir o que precisava, receber elogios, se necessário fosse, e mostrar o quanto ele estava se agradando ou não dessas igrejas. O fato é que ele dirige 7 cartas à igreja da Ásia Menor. Eram cartas individualizadas, como eu disse, cartas de instrução, carta de repreensão, carta de encorajamento a todas as congregações daqueles lugares, daquela época, daquelas igrejas daquela época. E para a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós lemos o texto, Jesus fez um apelo urgente, que é o versículo que nós acabamos de ler, que está aí na tela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olhe para o texto sem fechar sua Bíblia e raciocine comigo. Jesus parado à porta de uma igreja, batendo, querendo entrar. O texto está dizendo isso. Eis que estou à porta, e ele escreve para a igreja, desejando entrar. Frequentemente nós usamos esse texto aqui para ilustrar a salvação de alguém, dizendo que Jesus está à porta do coração. Não é errado trazer essa aplicação. Mas, originalmente, a palavra, a história, o contexto, fala outra coisa. Se você apenas olhar o contexto da aplicação, a gente vai ficar só no âmbito da salvação, que não é errado abrir o coração para Jesus entrar, né? Mas aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que é o texto que nós lemos, Jesus,
ele não está pedindo que uma pessoa deixe ele entrar na sua vida. Jesus não está pedindo ou batendo na porta do coração de um indivíduo. Ele está buscando entrada em uma igreja. Porque o texto diz e refere-se, dirige-se a uma igreja. A igreja de Laodiceia. Então imagine comigo Jesus do lado de fora. Ali tem uma porta fechada, por conta do ar. Batendo, querendo entrar. É isso que o texto descreve. Jesus estava do lado de fora, desejando entrar naquela igreja. Estava batendo, desejando entrar. Isso tem que nos chamar a atenção nessa noite. Eu penso que é alarmante pensar na pessoa do Senhor Jesus parado do lado de fora da igreja, batendo, querendo entrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Igreja não é a parede que nos sustenta debaixo da chuva ou do sol, na qual nós estamos aqui apontando o dedo. A igreja aqui somos nós, seres humanos. Jesus não quer entrar dentro de um quarto, de uma sala. Jesus quer entrar em nossas vidas, habitar em nossas vidas, fazer morada em nossas vidas, para que eu e você possamos de fato cear com Ele. A expressão cear é sentir gozo, sentir alegria, sentir prazer da presença do Senhor. Eu não consigo imaginar Jesus fora da vida de alguém que se diz ser cristão, de alguém que adora, de alguém que canta, de alguém que prega, de alguém que vai com a sua Bíblia todos os cultos para a casa de Deus ou para a igreja, mas Jesus continua do lado de fora da sua vida. A igreja de Laodiceia, queridos irmãos, havia fechado a porta para o cabeça da igreja, que é Jesus. Que se você ler a carta toda, nós só lemos um versículo, você vai observar que era uma igreja próspera, era uma igreja rica. Por certo, lá os bancos eram de um material caro. Eu imagino uma igreja rica hoje, nos moldes ricos, seria um banco acolchoado, um lugar bem mais aclimatado, ou seja, todo tipo de luxo possível. Imagine algum lugar bom de se entrar, que não dá vontade de sair, pelo menos pelo ambiente que oferece. Era a igreja de Laodiceia. Era exatamente a igreja de Laodiceia. Era uma igreja abastada, era uma igreja próspera no sentido financeiro. Mas o que nos chama a atenção aqui, que Jesus foi deixado do lado de fora. Jesus foi deixado do lado de fora. Ele era um estranho para os corações daquela congregação. Eles não conheciam Jesus que eles diziam que serviam. E a igreja de Laodiceia é o modelo de igreja dos dias atuais. De pessoas que de fato vêm para cá, de pessoas que de fato carregam a Bíblia, mas não conhecem o Cristo que diz servir. É como se nós batêssemos um cartão sem o devido comprometimento. Estamos envolvidos, mas não comprometidos. Passou aquele horário, voltamos para casa e achamos que está tudo bem, e não está. Ele continua fora. Ele continua querendo entrar, fazer parte de fato das nossas vidas, nos dirigir, nos conduzir, nos orientar, a ponto de nós sentirmos a sua presença, a ponto de chorarmos na sua presença, a ponto de falarmos línguas na sua presença, a ponto de sairmos daqui dizendo: o Senhor me visitou, e eu fui cheio do seu Espírito. Se isso não está ocorrendo em nós, Ele está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Essa palavra aplica-se a nós, irmãos. Nós viramos religiosos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Ou seja, se aproxima-se a vinda de Cristo para arrebatamento. E o próprio Senhor Jesus disse, em Mateus 12, que esses dias que se aproximava,
do retorno dele para arrebatar a igreja, ele ia encontrar igrejas frias, não mornas, que é o caso dessa aqui, mas frias, por conta do amor a ele que tinha se esfriado. Pastor, como é que alguém ou a igreja vai esfriar por conta do amor a Cristo? É só colocarmos no papel o quanto nós temos orado. É só colocarmos no papel o quanto nós temos santificado as nossas vidas com jejum. É só colocarmos no papel o quanto nós temos lido a sua palavra. Qual tem sido o nosso interesse pelas coisas espirituais? As coisas materiais têm tomado conta das nossas vidas, do nosso tempo. Se sobrar tempo, eu vou. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu canto. O Senhor é o final. Ele continua pelo lado de fora. Meu irmão e meus irmãos, nós não podemos vacilar. A promessa há de se cumprir. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos e preparados. Não dá para viver uma vida inteira na igreja e ficar depois, quando Jesus arrebatar o seu povo. Há uma luta espiritual que eu e você não enxergamos, mas existe. Para que eu e você nos embarace com coisas alheias, sem importância, sem um devido valor, a ponto de deixarmos as coisas espirituais de lado. Era esse tipo de situação que estava vivendo a igreja de Laodiceia. Jesus era um estranho para os corações dos irmãos da congregação da igreja de Laodiceia. Isso é triste, irmãos. Nós não podemos ver o Senhor como alguém que só tem para nos dar. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Todos nós precisamos de uma casa, de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, de um casamento, de um emprego. Mas, sobretudo, todos nós precisamos da vida eterna. Vida eterna, eternidade com Deus. Tem que ser prioridade para as nossas vidas. Eu tenho que entrar aqui saindo, eu estou salvo, falando para mim mesmo. E se isso não for real, eu preciso me converter, eu preciso mudar. A maioria das 7 igrejas daqui, ou das 7 cartas, se você for ler e observar, continha aqui elogio, continha reclamação, crítica, e continha também ordem e um compromisso da parte do Senhor Jesus. Mas especificamente essa igreja chamada Laodiceia, a igreja de Laodiceia, assim como igrejas irmãs, vamos assim dizer, que tinham lá uma outra chamada igreja de Sardes, ela estava morta. Não podiam receber palavra de aprovação do Senhor. Não podiam receber palavras de elogio da parte do Senhor. Os laodiceanos ou laodicenses eram culpados da sua autoconfiança, da sua autojustiça ou da justiça própria, da indiferentismo espiritual. Esse é o problema nosso. Achamos que não precisa orar, achamos que não precisamos buscar o Senhor, que não precisamos nos consagrar, que não precisamos melhorar a nossa vida espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, ou mudamos ou ficamos, ou melhoramos a nossa forma de ser como cristão diante de Deus, ou amargaremos, irmãos, um fim ruim, trágico. Ele está dizendo que está do lado de fora. O Senhor estava do lado de fora. O Senhor não podia entrar na igreja de Laodiceia, lamentavelmente. Pior ainda, a igreja desconhecia a sua condição de miserável. Pior ainda, que a igreja não entendia que era miserável, que estava vazia, que não tinha Cristo. Esse é o problema. O doente que não reconhece que é doente. Nós estamos numa luta, irmã Irene, de alguém que não reconhece que é doente, está morrendo, e não entende que está morrendo. E tem muito crente assim, que está morrendo e não entende que está morrendo. Volta para o texto, Apocalipse 3, versículo 15 ao 17. Olha lá, Jesus
oferece aqui críticas contundentes. Conheço as obras, ele está falando para a igreja de Laodiceia, hein? Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Olha o que Jesus está falando para esse povo. Vocês estão cegos, vocês estão miseráveis, você não se reconhece o mal de vida espiritual que vocês estão vivendo. É a igreja dos dias atuais. Em seu estado aqui, e orgulhosa, essa igreja, satisfeita de si mesma no sentido espiritual, estava cega. A igreja de Laodiceia estava como inútil no reino de Deus. Queridos irmãos, precisamos olhar para dentro de nós, como disse Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos reconhecer a necessidade de melhorarmos os nossos caminhos diante de Deus. E usando aqui uma linguagem figurada, Jesus, ele emitiu o seu mandamento, chamando os membros da igreja a trocarem a sua justiça falsificada pela genuína. Versículo 18, olha lá, o versículo 18. Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Observe, queridos, o apelo do Senhor Jesus era um apelo sincero e um apelo urgente. Aí ele chega no versículo 20 que nós lemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Observe, meus amados, o contexto da história. O Senhor Jesus, ele faz um apelo também pessoal, além de um apelo coletivo para a igreja, mas também faz um apelo pessoal. Ele falou com indivíduos, ele falou com pessoas, usando palavras singulares, como alguém, sua e ele. Então ele fala com pessoas, com indivíduos também. O Senhor Jesus estava convidando todos na igreja a experimentar uma comunhão íntima com Ele. E mesmo é o desejo dele nos dias atuais. Esse é o desejo do Senhor nos dias atuais. Para que eu e você, para que a igreja do século 21 possa experimentar essa íntima comunhão com Ele. Em última análise, que eu e você como indivíduo possamos desejar abrir a porta do nosso coração para Jesus transbordar as nossas vidas, encher as nossas vidas. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele sabe que nem todos responderão a seu convite. Ele sabe que nem todos estão dispostos a abrir o coração ou a porta para um relacionamento com Ele. Jesus sabe que não é a disposição de todos. Eu não gosto de usar a expressão pagar preço, mas de reconhecer a necessidade de estreitar o seu relacionamento com Ele. De que forma, pastor? Orando mais, irmãos. Buscando mais a sua palavra, tendo uma intimidade maior com o Senhor. Nós estamos virando, já viramos religiosos e sem nos apercebermos disso. Ele continua de fora, sem nos apercebermos disso. Jesus sabe que nem todos vão responder o seu convite e abrirão a porta para um relacionamento com Ele. Interessante que no texto mostra isso. Muitos, como aqueles que viviam aqui em Laodiceia, escolheram rejeitar o chamado do Senhor. Nos dias atuais não é diferente. Mornos,
e com um coração endurecido, lamentavelmente aqueles cristãos nos dias atuais também permaneceram cegos ao fato de terem aceito uma justiça falsa. Isso é ruim, queridos irmãos. É horrível. Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, está escrito: portanto, como diz o Espírito, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Há muitos corações duros. Meu irmão, minha irmã, não percamos tempo chegando aqui e não enchendo as nossas vidas da bondade, graça e misericórdia do Senhor para conosco. Não vale a pena nós nos enganarmos a nós mesmos, entrando e saindo do templo, materialmente falando, com Jesus do lado de fora das nossas vidas. Interessante que para essas pessoas de coração endurecido, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, afastem-se de mim. É o que diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, está escrito e dito por ele, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E infelizmente não entrarão no reino dos céus. Você entende isso como um alerta para nós? Você entende isso como uma orientação para as nossas vidas? E durante o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus fez um grande esforço para demonstrar que a justiça chega até nós como um dom somente pela fé. Só tem um caminho: pela fé. E ter a justiça de Cristo pela graça, através da fé. É a única maneira, queridos irmãos, de eu e você entrarmos no reino dos céus. Não tem outra forma. Nós não temos mérito para a salvação própria. Então, quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, ele estava convidando não só a igreja, mas os membros, no sentido individual também, da igreja de Laodiceia, a reconhecer sua miserável condição espiritual e receber o seu autêntico dom de salvação. Jesus querendo salvar uma igreja inteira. Jesus querendo habitar dentro do coração de uma igreja inteira. Como o apóstolo Paulo, os laodicenses, eles precisavam perceber a sua absoluta dependência do Senhor Jesus. Paulo expressou isso em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9, dizendo: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Paulo falando: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, versículo 8 e 9. Paulo reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E para aqueles que abrirem, ou abriram, ou abrirão a porta, Jesus, ele promete uma comunhão íntima, representada com o desfrutamento, vamos assim dizer, de uma refeição junto. Ele diz assim: olha, se abrir eu entro, e você ceará comigo e eu com você. A presença dele, a comunhão com ele, é representado como um banquete que sacia a nossa necessidade espiritual. Como tem estado a sua fome, desejo e prazer pelo Senhor nosso Deus? Ele também ofereceu aqui uma grande recompensa. Ainda no capítulo 3 de Apocalipse, coloca aí, querido, para nós encerrarmos. Para aqueles que abrirem a porta, ele oferece aqui uma recompensa, o versículo 21. Olha o que diz lá. Ao que vencer. Observe lá, se não vale a pena
insistir, perseverarmos. Ao que vencer, lhe concederei que me assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas palavras foram o compromisso de Cristo. Sabe com quem? Com a igreja morna, chamada Laodiceia. Nós podemos pegar para nós nessa noite. Ele está dizendo para mim e para você: insista, mude procederes, mude atitudes, melhore no serviço ao reino de Deus, porque existe uma recompensa aqui para nós, essa aí, sentar com Ele no seu trono. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, todo esforço que você puder, aquilo que cabe a você fazer, faça, porque logo, logo, esse Cristo que bateu na porta da igreja de Laodiceia, estará buscando a sua igreja sobre a face da terra. E será horrível, depois de ouvirmos uma mensagem como essa, permanecer aqui. Será horrível sermos alertados e permanecermos por negligência nossas mesmas. Será horrível não ser participante da eternidade que Ele preparou para nós, porque não levamos a sério como levava o povo lá. O povo achava que tinha prosperidade, que possuía bens, que batia no bolso e dizia: não preciso orar mais do que eu oro, não preciso ir mais à igreja do que eu vou, não preciso me consagrar mais do que eu me consagro, não preciso ler mais do que eu leio, é o suficiente. Dá para levar, empurrando com a barriga, e não é assim. O Senhor está deixando claro que há algo da nossa parte a ser feito. Aqueles que perseverarem, não brinque com aquilo que é eterno. Há dois caminhos eternos, um com Deus e outro sem Deus. É esse período de vida que o Senhor nos concede, que nós decidiremos ou não, se queremos a eternidade com Deus. Mas se desejarmos de fato essa eternidade com Deus, nós precisamos cruzar os nossos braços e fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Sermos de fato crentes, sermos dependentes das misericórdias do Senhor, da sua bondade, do seu amor, para que jamais fiquemos fora do grande dia e momento, quando o Senhor Jesus virá, porque Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Você crê assim? Então há um compromisso que Ele coloca uma igreja chamada Laodiceia e também coloca uma igreja chamada O Brasil para Cristo, Vila Áurea, nessa noite. Que Deus nos ajude, nos conceda graça e permita que essa palavra sirva de alerta para que melhoremos os nossos caminhos, as nossas veredas, diante do Deus a quem servimos e possamos ser participantes da eternidade que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glorificado seja o seu nome. Está aí, queridos, leve essa palavra contigo, em nome do Senhor Jesus. Permita que você saia daqui ouvindo